Galera, o bicho vai pegar agora. O bicho vai pegar agora na discussão, porque nós vamos começar agora pimenta jurídica ou pimenta política. Tem. Hoje o tema é bom demais. Vamos Hoje vai dar pau. Faz o sorteio depois, né? Faz o sorteio daqui a pouquinho. Acho que eu tenho que ler. Cadê? Não vai fazer a chamadinha, não, Rubão? Estão te ligando aí agora. Alguém me ligando exatamente na hora. Então, fala aí. Pimenta política ou pimenta jurídica? Boa noite, doutores. Em especial pro doutor Leandro e os coraçõezinhos aqui. Se a Gláucia ficar sabendo, Leandro. Se a Gláucia fica sabendo. Se a Gláucia... O homem até tremeu, rapaz. Oi, Gláucia. Ele até tremeu aqui, viu? Eu tô vendo aqui um pouco. Vamos cá depois aí, Gláucia. Tem alguém te escrevendo aí, Leandro? Não, mas vamos lá, não vamos te comprometer, não. Tá? Senão quarta-feira ele não pode ir lá no... Glaucio, eu te amo, viu? Beijo. Depois você manda, porque a câmera tá pra cá. Vamos lá, gente. Pimenta jurídica ou pimenta política? Apresentação, lindão. Obrigado, Leandro, por ter escrito aqui. Lindão. Tema. Bolsonaro concede indulto a Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro, PL, anunciou nesta quinta-feira, 21/4, que assinou um decreto concedendo indulto individual. O termo técnico é graça. Ao deputado federal Daniel Silveira, PTB, Rio de Janeiro. Um abraço, Elinho. Extinguindo a pena de prisão, a qual foi condenado na quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O anúncio foi feito por Bolsonaro com uma transmissão em suas redes sociais. Por 10 votos a 1, Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, multa, perda do mandato e suspensão dos seus direitos políticos pelos crimes de coação em processo judicial e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Os crimes, segundo a denúncia, aconteceram entre 2020 e 2021, quando ele divulgou vídeos em redes sociais atacando o STF, defendendo a intervenção militar e ofendendo pessoalmente membros da corte. De todos os ministros, apenas Nunes Marques, um dos indicados pelo presidente Bolsonaro, votou pela absolvição integral do deputado. Ele criticou as declarações de Silveira, mas considerou que elas se tratavam de bravatas, que de tão absurdas jamais seriam concretizadas. Silveira é um dos aliados mais conhecidos do presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias saiu em defesa do parlamentar. Ao justificar o benefício ao parlamentar, o decreto diz que haveria um clima de legítima coação, causada pela condenação do deputado e que os atos pelos quais ele foi processado estariam protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Essa tese foi a mesma apresentada pela defesa de Silveira ao STF. Fonte BBC, publicado no dia 21 de abril de 2022. E aí, doutores? Vou começar. Quem falou isso? Na hora que ele ia falar, você interrompeu. Olha só, já que o meu amigo Rubão, ele fez uma citação, né? Vou fazer uma citação também. Citação foi um acordo que aconteceu em 2003 lá em Israel, quando estavam julgando Ariel Sharon. No direito privado, o indivíduo pode se comportar com certo capricho, embora tal capricho não seja o que deveria ser. Mas, no domínio do direito público, o capricho é uma doença terminal. Você tem que prestar atenção nisso. O que acontece? Ô Lindomar, na Constituição Federal, existe somente um lugar, que é no artigo 5º, que fala sobre a questão da graça. O artigo 84, lá no inciso 12, fala da instituição, da prerrogativa do presidente, que é competência do presidente, instituir um indulto. Não fala que indulto que é. Tem dois tipos de indulto. Tem um indulto coletivo, que é dado no final do ano, geralmente indulto natalino, e o indulto pessoal, o indulto individual, que foi o caso que aconteceu aqui. Veja bem, eu não sou advogado criminalista. Eu não vou entrar na questão criminal, na questão do direito criminal, sobre a questão do indulto, e também não vou entrar na questão do processo em si, porque o processo a gente já debateu aqui na semana retrasada sobre o que aconteceu, já demos nossas opiniões. Vou falar da atitude do presidente da República, tá? O decreto do presidente, ele é um ato administrativo, tá? E por ser um ato administrativo, ele tem umas regras. O presidente, quando ele recebeu o mandato, ele não recebeu um cheque em branco, onde ele pode fazer o que ele quiser. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Nós vivemos numa república democrática de direito. E nessa república democrática de direito, existem direitos e deveres para todo mundo, principalmente para o agente público. O agente público é o principal em defender o próprio direito. E veja bem, o artigo 37 da Constituição, ele determina quais são os princípios que tem que reger toda a administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência e a publicidade. Então, Lindomar, todos os atos da administração pública têm que estar pautados dentro desses princípios. E dentro desses princípios existe um princípio que chama impessoalidade,
que determina que todos os atos administrativos têm que ser de forma impessoal, não pode ser pessoal. Por mais que seja discricionário o ato administrativo, ele não pode ter um cunho pessoal, ele tem que ser um cunho impessoal. Um dos desdobramentos do princípio da impessoalidade é a finalidade, porque os atos administrativos, todo ato que é feito pelo poder público, ele tem requisitos de validade, senão ele é nulo. Os requisitos de validade é o quê? É a moralidade, é a competência, a finalidade, a forma, a motivação, o objeto. Então, são 5 requisitos que ele determina a validade do ato administrativo. No ato discricionário, que é o ato discricionário, é aquele ato onde que existe a questão de oportunidade e conveniência, o agente público ele não precisa demonstrar a motivação e o objeto. Mas os outros atos, os outros requisitos, ele precisa, senão é nulo. A competência, ele tem que ser competente para determinar o ato. A forma, ele tem que ter um ato formal, que é o caso do decreto. E a finalidade, qual que é a finalidade daquele ato? Qual que é a finalidade que o presidente utilizou para usar aquele ato? Pois bem, no Brasil, o Instituto da Graça, o Instituto da Graça é coisa antiga, não é coisa nova não, é coisa antiga. Só que não é costume utilizar a graça. Nunca no Brasil, desde 60 para cá, vou colocar ditadura militar, que era ditadura, e depois a redemocratização a partir de 88, com a nova Constituição. Nunca houve esse Instituto da Graça concedido. O último que foi concedido no Brasil foi para um médio espírita, Zé de Arigó, que foi dado por Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek deu a graça para Zé de Arigó, porque Zé de Arigó foi condenado por charlatanismo. E aí, Juscelino Kubitschek, que tinha lá suas crenças espirituais, pegou e deu para ele o Instituto da Graça. De lá para cá, passamos por quantos presidentes? De lá para cá, foi mais de 60 anos. E mais de 60 anos nunca houve esse tipo de graça. E mais, eu vou mais. Porque a graça, do jeito que foi dado, o presidente da República, ele utilizou fugindo do que seria o porquê do Instituto da Graça. Qual que é a finalidade que existe esse Instituto? A finalidade, normal, tem que ser uma finalidade humanística. Rubão, quando a pessoa está, por exemplo, está com um câncer terminal, e vai morrer, o cara vai morrer. Para ele não morrer dentro da cadeia, eles deixam, ele dá a graça pro cara ir para casa e morrer em casa. Então ele vai morrer em casa. Por isso que serve o Instituto do Induto. E a finalidade não pode ser a finalidade que foi utilizada pelo presidente da República, porque é escancarada que ele não queria. O objetivo principal dele não é justamente libertar e liberar o Daniel de Silveira, mas sim afrontar o STF, como diz o Rubão, fazer um afronto ao STF e falar que quem manda aqui sou eu, fazer uma disputa de força com o STF. Porém, a última palavra, como a gente vai usar a Constituição, jogar dentro das 4 linhas, para jogar dentro das 4 linhas é a Constituição. A Constituição está lá. A última palavra é do STF. Por mais que o presidente da República ele tenha o direito de fazer a graça, quem vai analisar se ela é legal ou não. E aí o que acontece? Vai ser discutido sobre essa questão da finalidade. Haja vista que em 2014, o Lula foi impedido de exercer o cargo lá de ministro baseado na finalidade. Os ministros do STF alegaram o desvio de finalidade, mesmo sendo um ato discricionário, como o ato da graça que é dado pelo presidente da República, houve o desvio de finalidade no qual foi proibido o Lula de assumir como ministro. Também a Cristiane Brasil, quando ia ser ministra do Trabalho, entraram com um processo, e aí também a questão do desvio da finalidade, né? Ela era condenada na Justiça do Trabalho ela ser ministra do Trabalho, né? Então, o desvio de finalidade, ele pode ser analisado pelo STF, sim, porque ele é um desdobramento do princípio da impessoalidade e da moralidade, porque esse ato não foi moral, porque se fosse um ato moral, ele não teria dado. Eu não estou discutindo aqui a questão se o processo foi ou não legal, mas sim o ato do presidente da República, que foi um ato de afronto ao STF e não foi um ato republicano. Então, isso é uma pimenta política.